agora. Salmo 131 diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. Deus nos abençoe nesta breve reflexão. C.S. Lewis, conhecido autor de Crônicas de Nárnia, escreveu uma obra fantástica que eu recomendo a todos, chamada Cristianismo Puro e Simples, uma série de palestras que ele deu em rádio, que foram transcritas, e uma dessas palestras ele se refere ao que ele chama o maior de todos os pecados, e esse é o orgulho. Diz C.S. Lewis, vou ler alguns trechos dessa mensagem dele. Ele diz assim: o orgulho leva a todos os demais pecados. Trata-se de um estado mental totalmente anti-Deus, contrário a Deus. É a comparação que nos torna orgulhosos, o prazer de estar acima das outras pessoas. Uma vez eliminado o comportamento competitivo, desaparece o orgulho. O homem orgulhoso, mesmo quando conquistou mais do que poderia desejar, tentará conseguir sempre mais, só para garantir o seu poder. Uma pessoa orgulhosa está sempre olhando os outros de cima para baixo. É claro que, enquanto você estiver olhando para baixo, não terá como enxergar o que se encontra acima de você. O orgulho não vem da nossa natureza animal, mas diretamente do inferno. Ele é puramente espiritual e, por isso, é o mais sutil e mortal dos pecados. O diabo se contenta em ver você se tornando casto, corajoso, controlado, desde que consiga instaurar em você a ditadura do orgulho o tempo todo. Da mesma forma que ele ficaria contente em ver você curado de um resfriado para substituí-lo por um câncer. O orgulho é um câncer espiritual. Ele corrói a própria possibilidade de amor, de contentamento e até mesmo de bom senso. Então, Lewis considera o orgulho como uma espécie de galinha que choca todos os outros pecados. É exagero? Creio que não. A gente se acostumou com uma teologia popular de que não tem pecadinho e pecadão, mas eu creio que a Bíblia mostra uma coisa um pouquinho diferente. Há pecados que são mais severamente punidos e reprovados por Deus, como o homicídio e certamente o orgulho. Então veja, esse pecado ele surge exatamente do desejo de ser como Deus. Esse foi o pecado que fez do diabo o diabo, e esse foi o pecado que se instaurou no coração dos nossos primeiros pais. Em sendo Deus de si mesmo, o ser humano já não precisaria mais olhar para cima, já não precisaria mais de Deus com D maiúsculo. Pensando nisso, meus irmãos, quem aqui, presente nesta manhã, poderia fazer deste salmo as suas palavras com a consciência tranquila? Nós lemos o salmo 2 vezes. Você poderia, com a consciência absolutamente tranquila nessa manhã, dizer: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, eu não me envolvo com coisas que estão além do meu alcance, é isso que o salmista quer dizer. Alguém nesta manhã se arriscaria a dizer: não, eu posso falar isso tranquilo, estou zerado na conta? Alguém? Ok, ainda bem que você não levantou a mão, né? Porque já indicaria possivelmente uma semente de orgulho no seu coração. Mas também tome cuidado para você não orgulhar-se demais da sua humildade, porque esse é o jogo que Lewis detectou no engano do diabo. Ok, você pode ser muito santo, muito humilde, mas ainda assim se orgulhar disso tudo. Daí a sutileza desse pecado, daí a perversidade desse pecado. E essas palavras do Salmo 131, elas são tão incômodas, mas tão incômodas, que durante a Genebra ali do século XVI, na época de Calvino,
eles fizeram o seguinte, eles metrificaram os salmos para que fosse possível cantá-los na congregação. Então transformaram os salmos em música. Só que quando chegaram nesse aqui, eles empacaram, porque falaram, não, a gente não pode cantar isso, pelo amor de Deus, não dá, é muito. A pessoa vai cantar, meu coração não é orgulhoso, Senhor, pronto, a gente já está pecando. Então houve um debate sobre isso, se incluiriam este salmo entre os salmos cantados pela congregação. Decidiram manter o salmo e fazer dele então uma música, colocá-lo no inário, por uma razão, creio eu, correta. Sim, nenhum de nós pode comparecer diante de Deus tranquilo, falando essas palavras como se nós fôssemos, de fato, não tem orgulho nenhum, está tudo bem. Mas de certa forma, por outro lado, este salmo nos ensina como nós deveríamos buscar a presença de Deus. Então, embora sejam palavras muito pesadas e difíceis de serem ditas e cantadas, este salmo nos ensina, e este salmo nos confronta. Foi essa a razão, então, dele ser mantido no inário lá de Genebra. Duas coisas importantes sobre contexto aqui, antes de nós meditarmos nesses 3 versículos. Primeiro, tem o contexto da escrita do salmo. O salmo é atribuído a Davi, e sempre que nós temos essa indicação de autoria, é importante nós sabermos em que momento da vida do autor este salmo foi escrito. Não há no salmo nenhuma referência a algum personagem ou algum evento da história de Davi, porém, os estudiosos dos salmos costumam localizá-lo no início da vida de Davi, aquele momento em que ele foi ungido por Samuel, ali na casa do seu pai, mas ainda não havia assumido o trono de Israel, portanto, Saul ainda era o legítimo rei. E qual foi a questão ali, se você está lembrado da história, qual foi o centro nervoso ali daquela relação Saul-Davi? Saul, já sem a presença de Deus, já tendo Deus retirado dele o seu espírito, acusou Davi de ser um usurpador, de desejar poder, de desejar o seu trono. E Davi, portanto, se apresenta a Deus de maneira franca, de maneira aberta, dizendo a ele, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero isso. O Senhor sabe que eu nunca tive como projeto de vida. Só um parênteses, está muito engraçado vendo os abanos aqui de baixo, tem um monte de gente se abanando. Assim, para quem está aqui em cima, olhando de cima, é um movimento meio perturbador, mas eu não vou pedir para você parar, que eu sei que você está com calor, então pode continuar. Porque parece que eu estou dentro do navio vendo as ondas ainda assim. Flá, 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 eu estou... Dá uma zoeira assim, sabe? Mas pode continuar. Só estou compartilhando com os irmãos sem pressão. Pode continuar, fica à vontade aí, se abana. Se eu pudesse, eu estaria me abanando aqui também. Voltando então para o salmo aqui. Então veja, Davi se apresenta a Deus, se esse contexto está correto, se essa análise está correta, Davi se apresenta a Deus, colocando diante de Deus seu coração e dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho esse tipo de pretensão, nunca tive, eu era um pastor de ovelhas, eu estou aqui por pura graça, então o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu não quero usurpar o poder. E de fato Davi mostrou, quem lembra da história, mostrou isso com as suas ações. Quando ele teve a oportunidade, inclusive, de matar Saul, ele não o fez. Eu não vou tocar naquele que é ungido do Senhor, embora tivesse muitas razões para fazê-lo, porque, afinal de contas, a sua vida também estava em jogo, não é verdade? Então, talvez seja, de fato, esse o contexto histórico aqui do Salmo. Então, a petição de Davi, se nós fôssemos parafrasear esse Salmo, seria algo mais ou menos do tipo, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Embora eu seja um pecador, e os outros salmos demonstram isso tranquilamente, eu não estou desejando nada além do que o Senhor me deu. Eu não tenho pretensões escondidas, eu não quero ser mais e nem melhor. Seria um bom resumo das palavras do Salmo 131, no contexto em que Davi as escreveu. Mas o segundo contexto importante para nós entendermos é o contexto do saltério, é onde ele está incluído. E o Salmo 131 é um daqueles cânticos de peregrinação. Estão lembrados que nós falamos um pouquinho sobre eles? Aqueles cânticos que eram entoados
pelas famílias de Israel, né, as famílias de Judá, na verdade, indo ao templo em Jerusalém para cultuar a Deus. Então, de certa forma, os cânticos de peregrinação, né, os cânticos de romagem, né, como queiram chamar, eles nos ensinam como nós devemos buscar estarmos na presença de Deus, como aquele que ama a Deus, está indo cultuar a Deus, deve se apresentar a Deus. Então, nesse ponto, nesse contexto, o Salmo, ele se encaixa de maneira fantástica. Ninguém deve se apresentar a Deus com um coração cheio de vanglória, cheio de orgulho, cheio de si. Como aquele fariseu, né, que batia no peito: Senhor, eu não sou como este publicano, eu não sou como essa gentalha, eu não sou como os pecadores, eu não sou isso. O que revela esse tipo de oração, esse tipo de busca da presença de Deus? É puramente orgulho. Na verdade, você é Deus de si mesmo, se estiver orando assim. Deus está ali só, tá bom, né? Quase como um espectador das suas orações e reprovando certamente o seu coração. Então veja, assim como Davi se apresentou ao Senhor dessa forma, por ser um cântico de peregrinação, um cântico que levaria aquelas famílias à presença de Deus no templo, ele nos ensina então como nós devemos nos apresentar diante de Deus, com o coração humilde e com o coração confiante. Então é isso que nós vamos ver nesses 3 versículos. Crianças, dividam a sua folhinha, bote aí um cabeçalho, né? Salmo 131, se quiser botar a data, você organiza esse material, mas eu quero que você divida a sua folha em 3 partes, de acordo com os 3 versículos desse salmo, tá ok? As crianças sempre fazem, né, um desenho, anotam algumas coisas que são importantes, tá ok? Então nós vamos para o primeiro verso. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Criança, você pode desenhar um coração bem bonito e escrever dentro dele a palavra humildade. Humildade. Ou se quiser fazer o contrário, também pode, viu? Você escrever orgulho e fazer um X assim bem grande nele. Fica à vontade. Dê asas à sua imaginação. O importante é que a mensagem seja entendida. Bom, 3 coisas nos são ditas aqui no verso 1. Todas elas na forma negativa, né? Davi diz: não faço isso, não sou aquilo, não me envolvo. O que ele está dizendo é: seu coração não se eleva acima de Deus, seus olhos não olham de cima para baixo, e ele não deseja nada além daquilo que Deus concedeu a ele. Ele sabe dos seus limites, ele sabe que as suas pretensões podem ser bastante perigosas. Veja, Davi, ao citar o seu coração, ele declara que não acolhe sentimentos de orgulho, como aquele sentimento de se achar melhor ou mais capaz do que os outros. Ao contrário, ele tem uma visão modesta de si mesmo, e seu coração está bem acomodado a essa condição humilde. Eu creio que a sua própria vida como pastor de ovelhas, né, como o último filho, né, aquele caçulinha que estava lá trabalhando, moldou esse coração humilde na presença de Deus, né? A oportunidade que ele tinha ao pastorear as ovelhas de contemplar a graça de Deus, contemplar as obras de Deus, de saber que um pastor só para pastorear um monte de ovelhas é um trabalho difícil. Ele deveria contar com Deus, aquele que o ajudou, né, a matar o urso e o leão. Então, veja, Davi aprendeu isso e guardou isso em seu coração. Mas ao citar os seus olhos, então veja, coração, essa disposição de alma, mas também os seus olhos não são arrogantes. Ao citar os seus olhos, ele aponta para a sua atitude externa, sua relação com as pessoas. Ele não era aquele tipo de pessoa que olha os outros de cima para baixo. Ou como Paulo nos exorta a fazer em Filipenses, né? Considere os outros superiores a você mesmo. Considere sempre que você pode aprender, que você pode ser repreendido,
por outros, mesmo de condição social ou intelectual inferiores à sua. Quem via Davi, não notava esse tipo de olhar, nenhuma postura que deixasse as pessoas ao seu redor intimidadas ou desconfortáveis. Então veja, não só uma postura humilde diante de Deus, mas também uma postura humilde diante dos outros. Seus olhos não estão acima, olhando os outros de cima para baixo. E por fim, a última parte: não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Isso não tem nada a ver, viu, com buscar estudar coisas, né, com conhecer coisas. Não, isso tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com as suas aspirações, com as suas pretensões. O que está dizendo aqui: Senhor, o Senhor sabe que eu não busco grandeza, que eu não busco nome, que eu não busco poder, que eu não quero atingir objetivos que o Senhor não tem para mim. Davi estava satisfeito, contente com a sua condição. Deus o fez rei, Deus o ungiu rei. E enquanto Saul estava vivo, ele manteve a sua condição, mesmo sabendo que ele seria o rei de Israel. Agora, curiosamente, Davi alcançou esta alta posição. Davi foi rei. Ele foi o posto máximo do governo de Israel. Por meio dele, Deus fez grandes coisas. Mas veja que uma das marcas da vida deste homem, se você ler atentamente os relatos e os próprios salmos atribuídos a Davi, mesmo quando tudo isso ocorreu, ou seja, quando ele venceu exércitos inimigos, quando ele expandiu o reino, quando ele assumiu o trono, em nenhum momento nós vemos este homem se envaidecendo, se engrandecendo diante dos demais. Sempre ele atribuía a vitória, a conquista a Deus. Num dos momentos mais importantes do Antigo Testamento, mais marcantes na teologia das alianças, quando Deus faz essa aliança com Davi, prometendo a ele uma casa, uma dinastia, lá em 2 Samuel 7, ouça o que ele, Davi, diz, ao ouvir a promessa de Deus. Ele diz assim: quem sou eu, ó soberano? Quem sou eu, ó soberano Senhor? Desculpe. E o que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste a teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Quem sou eu? Quem sou eu para receber tamanha graça? Quem sou eu para receber tamanha promessa? Nós vemos aqui um coração que agrada a Deus. Mas veja, esse salmo não tem a intenção de fazer de Davi um exemplo perfeito. Até porque a história de Davi nos mostra que ele falhou nisso. Ele falhou nisso. Foi o seu orgulho, a sua arrogância, que o levou ao adultério. Foi a sua arrogância que o levou a fazer aquele censo, quase no final do seu governo, que Deus reprovou, mostrando confiança não no Senhor, mas nos seus exércitos, nos seus homens, na extensão do seu reino. Então veja, o fato deste homem ter revelado este coração humilde em momentos decisivos, e isso ter sido aprovado por Deus, não quer dizer que ele seja o supremo exemplo de humildade e de acerto em todas as coisas, todas as intenções do coração. Seu filho Salomão foi a mesma coisa. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus concedeu. Isso garantiu que Salomão fosse sábio até o fim da sua vida? Não, ele cometeu as maiores tolices que um rei poderia ter cometido em Israel. Teve muitas mulheres, muitas riquezas e muitos cavalos, coisas proibidas pela lei do Senhor. Tolice, tolice, tolice. Mas, meus irmãos, esse salmo não está aqui para isso. Esse salmo está aqui para nos mostrar aquele que de fato poderia falar estas palavras com consciência tranquila. Aquele que disse uma vez: venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, cansados,
e eu darei alívio. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Aquele que de fato se humilhou, porque deixando a sua glória se fez homem, e teve um coração obediente, humilde, até a morte, e morte de cruz. Este é a humildade encarnada, Jesus Cristo. E quando olhamos para Cristo e não para Davi, nós olhamos para a cruz, e essa cruz, como nós cantamos aqui, ela deve nos quebrantar. A cruz, ela abate o orgulho humano de uma maneira que nada neste mundo pode fazer. Por quê? Porque nenhum de nós, o mais esperto, o mais rico, o mais capaz que seja, pode promover a sua própria salvação. Você pode fazer muitas coisas nessa vida, conquistar muitas coisas nessa vida, ser uma pessoa extremamente sábia, culta, enfim. Mas quando chega na sua salvação, você esbarra na necessidade de depender da obra de outro. E você tem que se humilhar e reconhecer: de fato eu sou um pecador, e sem Jesus Cristo eu não sou nada. Minhas conquistas ficarão nesse mundo. Nada do que eu faça aqui nesse mundo me trará recursos e condição de alcançar a eternidade, se não for pela graça de Deus. Irmãos, este mundo nos pressiona para nós sermos ambiciosos, elevarmos nossa autoestima, mas não nos aproximarmos de Deus nesta manhã. Vamos deixar isso de lado. Vamos lançar isso aos pés da cruz, toda a nossa vanglória, e vamos descansar na presença de Deus. É o que nos leva ao próximo verso. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. A imagem aqui é muito bonita. A criança você pode desenhar, se você tiver habilidade, pode desenhar uma mamãe com um nenenzinho. Se você ainda não está muito craque no desenho, pode botar só um rostinho de criança, bem feliz, com uma chupetinha, alguma coisa assim. Ou então um bercinho. Desenha um berço. Assim, berço é quase que um retângulo, né? Escreva o seguinte: minha alma está tranquila. Minha alma está tranquila. Como essa criança. Essa imagem da criança repousando no colo da sua mãe depois de ter sido amamentada. Antes esperneava, gritava, chorava. Colocou no peito, tomou o leitinho, babou. Tranquila, nem parece aquela agitação toda, né? 3 coisas a gente aprende aqui com essa imagem da criança. Primeiro, dependência. A criança depende inteiramente da sua mãe para ser alimentada. E da mesma forma nós devemos nos aproximar de Deus, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Somos totalmente dependentes da sua graça. Segunda coisa que essa imagem nos ensina é a segurança. A criança está segura nos braços da mãe. Nos braços da mãe ela se acalma. Ainda que não seja tanto a fome, né, que requer que ela seja saciada pelo leite, mas o medo. Quando ela ouve a voz da mãe, quando ela sente o calor da sua mãe, ela encontra um espaço seguro. Ela reconhece isso e se sente segura e tranquila. Da mesma forma, quando nós nos apresentamos a Deus nessa postura de entrega total da nossa vida, do nosso coração, nos braços do Pai Celestial, só nele encontramos a nossa perfeita e plena segurança. E por fim, terceira coisa que nós aprendemos: satisfação. Davi fala aqui de uma criança recém-amamentada. Aquela agitação da fome passou. Ela se satisfez plenamente em sua mãe. De modo semelhante, como cantamos, só Cristo satisfaz a nossa alma sedenta, a nossa alma esfomeada. Ele disse: venham a mim e bebam, venham a mim e bebam. Aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu sangue, aquele que participar da minha oferta de vida, esse encontrará vida, ficará plenamente satisfeito. Quando ele promete vida abundante ou vida plena, lá em João 10,10, ele fala desta vida
que não é somente o resultado das ações químicas, neurológicas, biológicas do nosso corpo. Ele fala de uma vida satisfeita em Deus e de uma vida, portanto, que pode dizer a este mundo: eu estou contente, eu não quero mais do que aquilo que Deus tem para me dar, eu estou plenamente satisfeito nele, eu estou plenamente satisfeito naquilo que Ele me deu. Eu não vou perder meu tempo, minha saúde, meus cabelos, minha paciência, buscando alcançar mais e pretender mais, porque o mundo assim tem me impulsionado, mas eu estou satisfeito em Deus. Hoje talvez o maior grito anticultural do cristão seja esse: eu estou feliz, eu estou satisfeito, porque Deus me satisfaz, eu estou satisfeito aqui, eu estou contente com isso, porque aqui Deus me colocou, aqui Deus me trouxe, essa é a família que Deus me deu, essa é a minha igreja, esse é o meu trabalho, eu estou em paz com isso, porque a minha satisfação está nele e nele somente. Não é sem razão, meus irmãos, que Jesus usou a imagem de uma criança para ilustrar aqueles que um dia irão herdar o reino de Deus. Quem irá herdar o reino de Deus, senão aqueles que são semelhantes às crianças, dependentes de Deus, que encontram sua satisfação no Pai Celestial e, portanto, se sentem seguras nos braços do Pai Celestial. Então, se hoje você chegou aqui cheio de si, achando que você se basta, arrependa-se disso e reconheça que você é pó. Você não é nada sem Deus, nada sem Cristo. Ou talvez você tenha vindo nesta manhã temeroso, receoso, frustrado, com essa tentativa insana de buscar satisfação nas coisas deste mundo. Novamente, Cristo é a resposta. Ele nos dá a sua paz, e só Ele pode preencher este vazio da sua alma. Só Ele e ninguém mais. Davi termina este salmo conclamando o povo a confiar em Deus. É como se ele dissesse assim: olha, isso não pode parar só em mim. Parece que esse verso 3 está meio descolado do salmo, né? O salmo todo, os dois versos são muito intimistas, muito pessoais, falam de uma relação de Davi com Deus, e de repente isso explode, né? Como se ele estivesse anunciando isso para todo o povo. Mas essa é uma postura humilde. Você não guarda a bênção só para si, você não guarda as coisas só para você, você quer compartilhar. Então, à luz do que Davi experimentou, a segurança em Deus, a satisfação em Deus, a certeza de que Deus está sondando e guardando o seu coração, ele agora apela para o povo: confie no Senhor, esperem no Senhor e nele somente. Então, crianças, na última parte aí da sua folhinha, do seu desenho, você vai desenhar uma seta apontando para o alto, para mostrar que a sua esperança está no Senhor, é no alto. Pode escrever isso: minha esperança está no Senhor. É no alto e não aqui embaixo. Então vejam, duas coisas importantes aqui. Primeiro, Davi não fala de qualquer esperança, mas sim a esperança no Senhor. Se esperarmos, se nos gloriarmos, se tivermos qualquer expectativa nesta vida, que seja no Senhor e não nos homens, pois só Deus é fiel. E a segunda coisa que este final do Salmo nos ensina é que esperança na Bíblia Sagrada não é esse otimismo sem fundamento. Talvez muitos no ano passado: não, eu tenho esperança que o Brasil vai ficar melhor, eu tenho esperança que meu time vai ganhar ou que não vai ser rebaixado, eu tenho esperança. Mas isso não passa de um mero otimismo, aquela coisa bem típica do brasileiro, né? O brasileiro é sempre otimista, né? Está sempre esperando o melhor. Esperança na Bíblia não é isso, muito pelo contrário. A esperança bíblica é aquela que se baseia numa certeza inconfundível, imutável, de que Deus falou e Deus irá cumprir. Então, qual é a nossa esperança? A ressurreição final, por exemplo. Isso foi prometido, isso está escrito. Não é algo que você esteja otimista: ah, que bom seria se eu ressuscitasse no último dia. Não, Deus já disse que isso ia acontecer, e você espera nisso, como você espera a sua salvação em Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Esperança é uma fé fundamentada, consolidada naquilo que Deus falou, nas suas
promessas fiéis e verdadeiras, e na certeza de que Ele as cumprirá. E Paulo refere-se a Cristo, lá em 1 Timóteo 1, como a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. É para Ele que nós devemos olhar nesta manhã, e a Ele que nós devemos nos apresentar nesta manhã, pedindo: Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, faz de mim alguém satisfeito plenamente em Ti. Faz do meu coração um coração humilde, dos meus olhos, olhos que não sejam arrogantes, que eu considere os outros superiores a mim mesmo e mantenha assim o bom testemunho daqueles que esperam realmente no Senhor. Se você espera em Cristo, saiba de uma coisa: você jamais se decepcionará com Ele. Ele é a nossa verdadeira esperança. Vá a Ele, aquele que foi humilde de coração, plenamente servo, aquele que veio para servir e não para ser servido, e deixe aos pés dele todo o seu orgulho, toda a sua pretensão, toda a sua vanglória nesta manhã. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, nós somos gratos por essas palavras tão belas, mas tão desafiadoras, pois nenhum de nós nesta manhã pode dizê-las em alta voz e com plena convicção de que nosso coração de fato não é orgulhoso, nossos olhos não são altivos ou não há desejos descontrolados habitando em nós. Nós somos devedores a essas palavras, Senhor, mas nos apresentamos a Ti, ó Deus, reconhecendo que o Senhor é plenamente suficiente para perdoar a nossa tolice, perdoar o nosso pecado, e iluminar mais uma vez a nossa mente e os nossos corações, para que nos mantenhamos humildes na Tua presença, plenamente dependentes de Ti, seguros somente em Ti e buscando a satisfação de nossa alma somente em Ti. Que assim seja com cada um que entrou aqui nesta manhã, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.